Já começa? Então, essa reunião da retina do dia 27 de julho de 2023, quem vai apresentar o caso clínico é Fernanda Dourado, que é fellow do serviço. Fernanda? Boa noite a todos. Eu sou Fernanda Dourado, fellow do primeiro ano da Retina Clínica. Gostaria de agradecer inicialmente ao Dr. Sérgio Pimentel pela ajuda na condução do caso, elaboração dos slides, e também à doutora Simone Finzi e doutora Samia Vilar pela ajuda na documentação das imagens. Então, o nosso caso de hoje é um paciente do sexo masculino, de 37 anos, caucasiano, que veio ao nosso ambulatório com uma queixa de baixa acuidade visual progressiva há 20 anos, associada a uma nictalopia. De história oftalmológica pregressa, ele havia sido submetido a uma facectomia em ambos os olhos, sendo o olho direito em 2015, quando ele tinha cerca de 29 anos, e o olho esquerdo em 2019, com cerca de 33. De história patológica pregressa, ele tem um relato, uma descrição de atraso no desenvolvimento psicomotor, que foi confirmado pela sua mãe. Ao exame oftalmológico, ele apresentava acuidade visual de 0,1 em ambos os olhos, segmento anterior sem grandes alterações, com a lente intraocular tópica em ambos os olhos, sem opacidade de cápsula posterior, pressão intraocular dentro da normalidade, fundo de olho, vou mostrar as imagens, e ele apresentava um aumento do comprimento axial, com cerca de 27 milímetros em ambos os olhos. Então, essa é a retinografia colorida de polo posterior de ambos os olhos, evidenciando essas áreas de atrofia cororetiniana, que eram hipoautofluorescentes no exame de autofluorescência de fundo do polo posterior em ambos os olhos. O exame de Red-Free também evidenciou melhor essas áreas de atrofia e foi realizado também um OCT da região macular de ambos os olhos, evidenciando um edema macular importante, bilateral, associado a uma foveosquise. Então, a maior espessura era uma espessura foveal de 660 micra no olho direito e 560 micra no olho esquerdo. Então, diante desses exames iniciais, eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Muito bem. Então, 37 anos, alteração de visão há 20 anos, 20/200 nos dois olhos, com esse edema macular grande, aquelas áreas de atrofia, um comprimento axial de 27 milímetros. Quais são as hipóteses aqui? Quais são os exames complementares que a gente precisa fazer eventualmente para chegar ao diagnóstico? Quem quer falar? Bom, enfim, tem um paciente jovem, tem um quadro simétrico, uma queixa já de longa data, que começou já há bastante tempo, né? Quando ele tinha uns 20 anos de idade. Tem a ocorrência de catarata precoce também, essa questão do possível atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e tem esse quadro fundoscópico com essa alteração, essas áreas de atrofia do epitélio pigmentar da retina, assim, completa perda, na verdade, do epitélio pigmentar, e também da coroide, né? A gente não vê a coroide nessas áreas esbranquiçadas. Em sexo masculino, acho que uma hipótese seria a coroideremia ou outra distrofia que envolva a coroide. Tem a ocorrência desse edema macular intraretiniano. Enfim, todas essas distrofias retinianas hereditárias podem cursar com edema macular cistoide. Não lembro se coroideremia ou se essas de coroide especificamente poderiam ocorrer, mas eu tentaria tratar como um edema macular cistoide, que eu lembre não é tão fácil. Na angiofluorescografia a gente não vê, tipicamente não vê, não é vasogênico, a gente não vê o extravasamento que justifique essa edema macular, mas tentaria tratar primeiro com os colírios, se não funcionasse os colírios, com medicações injetáveis, seja subtenonianas ou intravítreas. Tá, perfeito, Mauro. Então, uma das hipóteses é uma distrofia. Dentre as distrofias, tem algumas que podem encaixar aí no caso, uma seria a coroideremia, certo? Sim. Alguém faz outras hipóteses aqui? Acrescentando nas distrofias, a gente pode falar de atrofia girata. Geralmente não dá essa atrofia peripapilar, mas é uma atrofia cororetiniana que vem nessas áreas, assim, tipo sacabocado da periferia para o centro, e
pode cursar com edemas de mácula grande. Só que geralmente não evolui com catarata e não tem retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, assim como coroideremia também não. Pensando em esquises macular, a gente tem síndrome do Conies, retinosquise juvenil, mas não dão essa área de atrofia periférica. Eu acho que o próximo passo, concordo com tudo que o Mauro falou, inclusive em termos de tratamento. Em termos de tratamento, tem que lembrar que muitas vezes esses edemas eles têm uma variação circadiana, então, se a gente for tratar, tem que comparar nos mesmos horários, se houve alguma resposta, começa com colírio de dorzolamida, depois, enfim, pode pensar em corticoide, mas eu acho que nesse ponto a gente teria que ver se ele não tem um quadro sistêmico que possa ajudar na orientação para depois, eventualmente, fazer um teste genético. Né? Tá. Tem a família também. Isso, Tá. Outra coisa que a gente não mostrou, que a gente vai mostrar, a gente só mostrou a foto do polo posterior, tá? Mas em seguida a gente vai mostrar a foto do wide field, que faz a diferença para fazer o diagnóstico, tá? Jorge, algum comentário aqui? O Jorge, eu acho que está entrando de novo agora, né? Então, deixa ele entrar, daí ele faz... Cleide e Mauro, esse paciente é automíope, você vê que a coroide é mais fina, certo? A alta miopia dele, com 27 que ele tem de diâmetro posterior, poderia estar relacionado com um pouquinho de... Ele tem edema e tem um pouquinho de esquise, não dá para ver tão bem aqui, mas ele tem esquise também, né? Eventualmente... Poderia, mas não é só tracional, não é? Está muito elevada essa mácula para ser puramente tracional. Da impressão de esquises mesmo, pensaria naquelas enzimas, naqueles genes lá relacionados com retinosquisina e tal. Por isso que eu até falei de retinosquises, embora não encaixe aí, né? Embora não encaixe. E outra coisa, eu perguntei Difícil, também, pode falar. ele não tem uma estafiloma de polo posterior, está vendo? O PR Quer dizer dele... assim, que é difícil caracterizar, mas a morfologia da esquise em automíope é diferente, assim, além do automíope, a separação, enfim, o aspecto aqui parece mais edema, não esquises de míope, vai. Isso. Gente, Só para a a gente... gente geralmente não vê a retina elevada, assim, é mais comum ver a retina meio plana e o epitélio pigmentar que vai para baixo, que é o estafiloma. Então, não tem muita cara de ser secundária à miopia, não. É um sinal bem característico não aparece em 100%, mas quando aparece, aí a gente tem certeza da foveosquise miópica, é quando tem a clivagem na limitante interna, né? E ele também não tem isso. É bom a gente falar sobre isso, só para falar sobre esses diagnósticos diferenciais morfológicos aqui, né? Do automíope, porque é exatamente isso que vocês explicaram. Jorge, comentário aqui nesse caso, não? Você pegou o caso ou não? Eu peguei mais ou menos porque travou meu computador, buscar outro computador, não sei por que é o seguinte, é um paciente de 37 anos, homem, há 20 anos com baixa de visão, ele tem agora 20/200 de visão, ele tem esse edema na retina grande, um pouquinho de esquise ele tem, mas a gente discutiu isso, ele tem um diâmetro posterior de 27 milímetros, então ele tem uma miopia, mas eu acho que a esquise não é secundária à maculopatia miópica tracional, né, como o Mauro e a Cleide discutiram. Ele teve uma catarata precoce, tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, está relacionado ao diagnóstico dele. Tem duas hipóteses que foram feitas aqui, coroideremia e atrofia girata, ou outras distrofias, tá? Algum comentário a mais aqui? Não. Eu acho que é atrofia girata. Geralmente o paciente vem com miopia, catarata precoce, e se ele não fizer dieta para diminuir o consumo de, se não me engano, de alguns aminoácidos, ele começa a ter retardo mental jovem ainda. Então, se não me engano, é deficiência da ornitidina transferase. Isso. E esse edema também é relacionado à doença, tá? E que, se eu não me engano, responde a esteroide, mais do que anti-VEGF.
Tá, perfeito. Ou não responde a nada, né? Porque eu vou Ou não mostrando responde a o qual nada, dele. também pode É, ser. viu, Cleide? Isso é verdade. Quando a ornitina está alta, ela tem um efeito em vários tecidos, inclusive no desenvolvimento neuropsicomotor, na cognição, sabe? Aham. Então, infelizmente, isso pode acontecer, e talvez fosse uma hipótese para esse garoto. Então, de todo jeito, eu acho que concordo com todas as hipóteses que vocês levantaram. Acho que é interessante a gente fazer um wide field, que a gente omitiu propositalmente, porque no wide field fica mais evidente as alterações retinianas que ele tem, para a gente fazer um diagnóstico mais preciso. Então, acho que, Fernanda, você quer mostrar o restante dos exames? Sim. Tá. Então, fizemos a retinografia Whitefield, e aí, com esse exame, a gente consegue perceber que essas regiões de atrofia, elas também se estendiam até a periferia, e eram bem simétricas nos dois olhos. Então, esse é o olho direito e o olho esquerdo. Os achados eram bem parecidos. Fizemos também autofluorescência de grande angular, que também evidenciou essas alterações até a periferia, de forma bem simétrica nos dois olhos. Pode ir mostrando os outros exames, doutor Sérgio? Pode mostrar, pode complementar, sim. Se alguém quiser que pare aqui, ou pelo chat, ou conversando aqui, a gente para, tá? Fizemos também a geografia fluoresceínica de ambos os olhos, e esse exame ficou bem interessante porque a gente consegue ver bem delimitadas essas áreas de atrofia, com um defeito em janela importante pela atrofia da retina externa do epitélio pigmentado. Então, os vasos da coroide eles ficam bem visíveis ao longo de todas as fases do exame, desde as fases mais precoces, que são as imagens superiores, até as fases mais tardias. E os achados também são bem simétricos nos dois olhos. Então, essas são as imagens do olho direito e essas são as imagens do olho esquerdo. Ele também tem um defeito de hiperfluorescência por defeito em janela na região temporal, a mácula nos dois olhos, de forma bem parecida. Fizemos também um ACTA, mas foi um exame de difícil realização, porque ele não colabora muito, ele não fixa muito bem, e como ele tem um edema macular importante, foi difícil de segmentar os plexos. Mas esse exame mostra para gente que o plexo superficial de ambos os olhos está aparentemente preservado. O paciente também foi submetido a um exame de eletroretinograma de campo total, e a gente consegue perceber que tanto nas fases escotópica quanto fotópica, ele tem uma resposta abolida. Então, diante de todos esses exames agora, lembrando que é o paciente de 37 anos, com uma acuidade visual de 0,1 em ambos os olhos, queria abrir para a conduta. Já falaram o diagnóstico, né? Mas alguém tem alguma conduta diferente? Certo. Então, mas eu acho que a gente já algum comentário a mais, porque aqui fica mais caracterizado como vendo todo o exame, a avaliação multimodal completa, fica mais como atrofia girata, certo? Aí ele tem que fazer toda a alteração da dieta dele para limitar a produção de ornitina sérica, certo? E já foi falado o que faria para o edema macular, então pode usar antiangiogênico, corticoide, pode até combinar isso, mas talvez a gente tenha uma resposta pequena, como a gente realmente teve, a Fernanda vai mostrar. Algum outro comentário, Cleide? Você ia fazer algum Não, comentário? eu tenho uma paciente que eu sigo, é no HC mesmo, acho que eu sigo ela há uns 10 anos, é de atrofia girata, ela tem um edema muito importante e é uma família que cuida muito, então ela faz a dieta rigorosa, é uma dieta terrível, porque eles não podem comer nada, nada de Dieta proteína, vegana, né? Dieta vegana. Você não é pode comer horrível, leite, nada com leite, e nenhum ela derivado de leite, nem carne. É nada de complicado. proteína, e ela segue direitinho a dieta, então, assim, nenhum comprometimento neurológico ela não tem, e a gente tentou tudo, desde drogas tópicas, ela era bem novinha, quando eu fiz a primeira injeção, na época a gente nem tinha muito medo de injetar Avastin, então eu injetei triamcinolona 1 miligrama, daí não mudou nada, mesmo assim ela tem uma catarata subcapsular posterior, eu até ia comentar que se esse paciente já usou alguma coisa de corticoide, porque daí essa menina tem uma catarata mais ou menos assimétrica por causa desse 1 miligrama de triamcinolona. E hoje a gente já injetou tudo, já injetou Avastin, a Elia, e ela tem uma visão razoável, ela tem hoje acho que 18 ou 19 anos, uns 20, 200, ela frequenta a escola normal, e o quadro dela é interessante que hoje, olhando, não parece mais uma atrofia girata. Ela tem uma atrofia muito difusa, muito importante, que parece
quase uma retinose pigmentar. Só a mácula é mais poupada, uma retinose pigmentar avançada. A Fernanda vai falar da classificação, é estágio 4, que você tem toda a retina da média periferia, a partir das arcadas alterada, parece uma retinose pigmentar, né? Então, Fernanda, alguma outra coisa que você queira perguntar aqui? Não? Não, ele não tinha usado corticoide, doutora Cleide. Não. Antes, Então histórico, foi no não. quadro mesmo. Uhum. Foi. Se alguém quiser fazer perguntas aqui, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Acho que o pessoal tem que fechar o microfone. Ou se, Flávio, você puder fechar o microfone. Isso, ótimo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo chat aqui, fica à vontade. Ou se alguém tiver com o microfone aberto, for com o anfitrião, pode abrir e falar, tá? Vamos chamar aqui. Então, Fernanda, você quer continuar? Sim. Então, diante desse... Vocês estão me escutando? Flávio, o teu microfone está aberto. Isso, deixa ele fechado, Flávio. Isso, senão dá reverberação. Pode ir, Fernanda. Então, diante desse quadro, a nossa primeira suspeita foi realmente da atrofia gyrata. E com isso a gente solicitou a dosagem de aminoácidos quantitativos no sangue. E o paciente teve o resultado de uma ornitina plasmática sérica bem aumentada, de 1.274 micromols por litro. E isso é bem maior que o valor de referência, que é de 27 a 83. Os demais aminoácidos dosados vieram dentro da normalidade. Então, com esse quadro oftalmológico e com essa alteração sérica, a gente conseguiu fechar o diagnóstico de atrofia gyrata. E, inicialmente, a gente teve uma dúvida bem grande em relação ao manejo do edema macular, porque na revisão da literatura, a gente vai ver isso melhor mais para frente, não existe um consenso em relação ao tratamento. Então, a gente optou por fazer um teste terapêutico com triamcinolona intravítrea no olho direito e inibidor de anidrase carbônica tópica no olho esquerdo e acompanhar a resposta do paciente. Então, em abril, que foi a primeira avaliação dele, esses são os dois OCTs, ele tinha uma espessura de 660 micra na região foveal do olho direito e 560 no olho esquerdo. Diante desse quadro inicial, a gente indicou a triamcinolona e a dorzolamida, e o paciente retornou no mês seguinte. Ele, apesar de manter a mesma acuidade visual, ele teve uma resposta até satisfatória inicial, com uma redução de 20% de espessura macular no olho direito e 36% no olho esquerdo. Então, a gente optou nesse momento por observação. Então, como tinha sido a triamcinolona no olho direito, a droga ainda estava sob efeito, e o olho esquerdo ele continuou com colírio de dorzolamida. Retornou no mês seguinte, que foi em junho, mês passado. Só que, infelizmente, ele teve uma piora do edema novamente. Então, aumentou a espessura em 24% no olho direito e em 11% no olho esquerdo, mas mantendo a acuidade visual de 0,1. Então, diante desse quadro, a gente optou por repetir a triamcinolona no olho direito, que ele teve inicialmente uma boa resposta. Optamos por um implante de Ozurdex no olho esquerdo. E como ele teve uma resposta relativamente satisfatória à dorzolamida inicial, a gente optou por deixar o colírio nos dois olhos e reavaliar no mês seguinte. Ele veio ontem no ambulatório e, infelizmente, a resposta não foi tão boa quanto a gente esperava. O olho direito teve uma redução discreta de espessura, mas o olho esquerdo aumentou. Essas intervenções, tanto a triamcinolona quanto a Ozurdex, foram há cerca de 3 semanas. Então, a gente optou por observar por hora, mantivemos a dorzolamida e ele vai voltar no mês seguinte para a gente reavaliar. Mas é um edema de difícil tratamento e a gente está observando que a resposta é bem discreta. Então, só para um segundo antes, Fernanda, só para comentar o Cleide, as dificuldades que a Cleide teve com o paciente que ela está seguindo nesses 10 anos, é a mesma que a gente está tendo com esse paciente e com outros que a gente já apresentou até aqui na reunião, né? Esses edemas são grandes e são difíceis de ter uma resposta terapêutica adequada, certo? Algum comentário aqui de vocês? Algum tratamento, alguma ideia diferente para fazer aqui? Cleide, Mauro, Jorge? Não, é isso mesmo. Então. Uma coisa só, eu acho que no fundo eu não tentaria, mas o fato é que a superfície da retina no OCT não é muito regular, assim. E uma possibilidade seria, imaginando que haja algum componente tracional, fazer uma vitrectomia e tirar a limitante interna. Acho que eu não faria, mas acho que seria uma possibilidade.
Tá? É arriscado, porque você pode tirar limitante e fazer um buraco de mácula aqui, está muito fino, um edema imenso. Eu acho que o Mauro está comentando, talvez se você fizer várias dessas aplicações, não ter resolução nenhuma, talvez fazer isso, mas eu também acho que eu também teria uma restrição grande para fazer. Mas tudo bem. Fernanda, você quer continuar aqui? Então, as outras orientações aqui, falar sobre a dieta. Então, encaminhamos o paciente para o setor de nutrição e nutrologia do hospital e foi indicada a suplementação com creatina monoidratada, 3 gramas ao dia, associada à suplementação de vitamina B6. E eles fizeram algumas restrições de alimentos para ele. Então, ele tem que evitar comer nozes, sementes, cereais e outros alimentos. E é uma dieta super restrita, como foi comentado previamente. É praticamente uma dieta vegana. Ele não pode comer quase nada de proteína. E isso é calculado para o peso dele em relação ao dia. Então, esses são os exemplos de cardápios que a equipe de nutrição e nutrologia prescreveu para o paciente. E, infelizmente, essa doença não tem um tratamento curativo. Então, o tratamento acaba sendo mesmo a restrição dietética. A gente vai falar mais para frente, mas essa doença é causada por um defeito enzimático. E a gente não tem o metabolismo da ornitina, que é um aminoácido que vem da dieta, e ela se acumula no corpo e causa todas as manifestações da doença. Então, a arginina e as proteínas que a gente se alimenta viram ornitina no nosso organismo. Então, quando a gente faz a restrição desses dois grupos, a gente consegue reduzir os níveis plasmáticos da ornitina e, com isso, reduzir a progressão da atrofia clorretiniana e, consequentemente, da perda visual. Então, a restrição proteica é bem reduzida. Os estudos citam em torno de 0,2 a 1 grama quilo dia. E, além dessas restrições, os pacientes também têm que evitar ingerir esses alimentos ilustrados aqui na imagem, que seriam ricos em arginina. Além da restrição dietética, é interessante também e importante fazer a suplementação de algumas substâncias. Então, a piridoxina, que é a vitamina B6, ela tem um papel fundamental na atividade da enzima. Então, as enzimas residuais podem ser estimuladas com a vitamina B6 e também tem a sua estabilidade aumentada, melhorando com isso a sua função e diminuindo todos os sintomas e a progressão da doença. A lisina e a cisteína competem pelo mesmo transporte renal da excreção da ornitina, então, com a sua suplementação, pode impactar na redução dos níveis plasmáticos de ornitina, e a prolina seria uma suplementação menos estudada, mas teria um efeito direto para estimular o epitélio pigmentado da retina. E além desse tratamento sistêmico ser importante para evitar a progressão da doença, existem alguns relatos de caso de pacientes com edema macular refratário, como o nosso paciente, que após meses de restrição dietética e suplementação da piridoxina, apresentaram uma melhora importante do edema macular. Então, o paciente começou a restrição dietética tem menos de um mês, então talvez com isso a gente consiga uma melhor resposta. Fernanda, fala o que ele sente mais falta, e porque eu acho que vai ser difícil, porque ele tem um retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então vai ser difícil manter essa restrição. Fala o que ele sente mais falta. A coxinha. Coxinha e linguiça. E a linguiça. Eu acho que não sei se essa dieta vai funcionar muito para ele, não, mas tudo bem, é o que tem que ser feito, né? Está empenhado. Então, a atrofia girata é uma desordem rara do metabolismo do aminoácido. Ela tem um padrão de herança autossômico recessivo e é uma doença rara com prevalência de 1 a cada 500 mil nascidos vivos. Ela acontece por mutações bialélicas patogênicas no gene ornitinoaminotransferase, que está presente em diversos órgãos do nosso corpo, e na retina ele está presente tanto no epitélio pigmentado quanto na retina neurosensorial, mas também em outros órgãos, como fígado, cérebro e músculos. Esse gene ele é super importante porque ele codifica essa enzima, que é a ornitina delta-aminotransferase, que é dependente de vitamina B6. E é por isso que a suplementação de piridoxina é tão importante, porque ela atua diretamente nessa enzima. E o papel dessa enzima é metabolizar a L-ornitina em prolina e ácido glutâmico. Então, quando a gente tem uma mutação nesse gene, tem uma redução da produção dessa enzima, ou produção de enzimas deficientes. E com isso ocorre um acúmulo de ornitina em todas as regiões do nosso organismo. Então, desde o líquor até o humor aquoso e pode ser encontrado, inclusive, na urina. E se acumula ornitina na retina, ela pode ter uma toxicidade.
e isso justificaria o principal achado da doença, que é a atrofia corioretiniana. Então, essa atrofia, ela é caracterizada por áreas circunferenciais bem demarcadas, com início na periferia, que tendem a confluir e acometer o polo posterior entre 35 a 45 anos. A área macular, ela geralmente é preservada até a 5ª década de vida, que é quando o paciente vai ter uma baixa acuidade visual mais importante. Em relação à avaliação multimodal, a autofluorescência vai evidenciar regiões de hipoautofluorescência exatamente nessas áreas atróficas, assim como o nosso paciente apresentou. Os outros exames também têm diversas alterações, como a angiografia fluorescênica pode evidenciar uma área de aparência granular macular antes da atrofia, seria um preditor de progressão do quadro, mas também a angiografia do nosso paciente mostrou que a gente consegue ver muito bem os vasos da coroide, por transmissão em janela mesmo, para atrofia da retina externa e do epitélio pigmentado. O OCT em todos os pacientes vai apresentar uma ausência de retina externa e do epitélio pigmentado da retina, e em casos mais avançados, atrofia também da córeo capilar, dos médios e dos grandes vasos da coroide. Mas o OCT tem algumas alterações que foram recentemente descritas e que são interessantes. Então, Nita e colaboradores descreveram essa alteração que se chama zona de interdigitação obscura no ano passado. Eles acompanharam um paciente com atrofia girata a longo prazo e viram que esse paciente apresentou uma região hiporrefletiva na zona de interdigitação. E eles explicam que essa zona de interdigitação seria formada pelos ápices das células do epitélio pigmentado, que envolvem parte dos segmentos externos dos cones. Então, se o paciente tem uma alteração na estrutura e na função dos cones, ele pode ter essa região hiporrefletiva. E esse paciente, como foi acompanhado a longo prazo, eles viram que essa alteração progrediu ao longo dos anos, e depois, além da alteração na zona de interdigitação, ele também teve uma alteração na zona elipsoide e também na limitante externa. Então, é um fator de progressão de doença. As tubulações na retina externa não são achados patognomônicos, a gente vê em diferentes patologias retinianas, mas também são descritas nos pacientes com atrofia girata. Então, são esses achados com asterisco. Eles representam os fotorreceptores degenerados, organizados em forma oval ou circular. Um outro achado interessante também são esses depósitos hiperrefletivos nas camadas de células ganglionares, que eu vi vários relatos de caso com pacientes com esse achado no OCT. E eles observaram que eles estão presentes principalmente nas áreas de transição entre a retina preservada e atrófica. E eles provavelmente representam uma resposta das células gliais à morte celular. Mas esses são achados mais difíceis de encontrar. O nosso paciente, por exemplo, não tem nenhum dos três. O que a gente vê com mais frequência no OCT são a foveosquise, que o nosso paciente tem. Esse corte ficou mais fácil de visualizar, que ele tem esse componente de esquise também. E ela tem diferentes motivos, né, para acontecer. Então, esses pacientes geralmente são automíopes, então pode ter um componente tracional. Também pode acontecer por um desbalanço da barreira hematorretiniana externa, por defeito na PR, e também por fatores da interface vitreoretiniana. Além disso, a neovascularização de coroide, o buraco macular de espessura total e o pseudoburaco, e a membrana epirretiniana também já foram descritos. Mas de todos os achados maculares, alterações maculares, a mais importante é o edema macular cistoide. Então, é uma das principais causas de baixa de visão. Ele varia bastante, tem pacientes com pequenos cistos e outros com edema mais importante, como o nosso paciente. E a principal fisiopatologia aceita para o desenvolvimento dele é uma disfunção da barreira hematorretiniana externa pela disfunção e perda mesmo do epitélio pigmentado da retina. E o edema macular cistoide, como a gente já conversou antes, é uma grande polêmica em relação ao seu tratamento, porque existem diferentes relatos na literatura, com todas as opções terapêuticas, que inicialmente tratam o paciente tem uma boa resposta, mas isso não se mantém a longo prazo. Então, atualmente na literatura, não existe um consenso em relação ao tratamento. Então, tanto que no nosso caso, a gente tentou, inclusive, uma terapia adjuvante para ver se seria uma alternativa para tratar o edema desses pacientes, porque não existe, infelizmente, um consenso na literatura. São pacientes pouco responsivos ao tratamento. E essa pouca resposta, ela não tem relação direta com o grau de gravidade da doença. E esse grau, ele é baseado nessa classificação que foi feita por TAC há bastante tempo,
que ele divide em 4 estágios. Então, o estágio 1 seria um paciente que tem áreas de atrofia coriretiniana bem demarcadas só na periferia, como seria o exemplo desse paciente com essa retinografia. Quando ele progride, seria o estágio 2, na qual o paciente apresenta áreas de atrofia que se fundem e avançam em direção ao polo posterior e começa a ter uma área inicial de degeneração em torno do disco óptico. O estágio 3 já é uma progressão maior, então essa área ao redor do disco óptico aumenta, mas tem um pedaço de retina preservada entre ela e a periferia, assim como a área macular. Então essas são as retinografias do nosso paciente, que a gente acredita que esteja no estágio 3, porque o estágio 4 já é bem avançado, é uma atrofia difusa de todo o polo posterior, com manutenção apenas de pequena área de região macular preservada, e isso provavelmente pode progredir com acometimento inclusive dessa área. Seria o exemplo dessa retinografia. E o paciente também vai apresentar outros sinais, outras manifestações oftalmológicas, além das retinianas. Então, com essa atrofia periférica, o paciente vai ter uma constricção progressiva do campo visual. Então, esse exemplo é interessante, que é do mesmo paciente, que foi acompanhado ao longo dos anos. Então, no olho esquerdo, a gente consegue ver que ele tem essas áreas de atrofia, mas ainda com o polo posterior preservado. Então, ele já tem uma constricção de campo visual, mas que progride de forma super importante quando essa atrofia acomete todo o polo posterior e poupa apenas a mácula. Um outro sinal e sintoma muito presente é a nictalopia, que o nosso paciente se queixava. Esses pacientes, eles geralmente são míopes, são automíopes, com comprimento axial elevado. Eles também podem apresentar catarata precoce, é inclusive um achado muito frequente na doença. E essa catarata geralmente é bilateral, com desenvolvimento logo após a puberdade. Também foi bem parecido com o quadro clínico do nosso paciente. Nos testes eletrofisiológicos, a gente consegue dividir em 2 fases. Então, na fase inicial, o paciente tem uma redução de resposta dos cones e bastonetes, mas isso evolui para uma resposta abolida nas fases tardias, como o exemplo do eletroretinograma do nosso paciente. E como é uma doença sistêmica, a gente espera manifestações em outros locais além dos olhos, né? Então, o que é interessante é que esses pacientes podem ter alterações capilares. Então, eles podem apresentar um cabelo fino, liso e com placas de alopécia, como o exemplo desse paciente. E quando analisam o fio dos pacientes, eles podem apresentar um núcleo central escuro. E isso representa um defeito na maturação do fio, que é secundário ao depósito de ornitina. Um outro achado super presente é a fraqueza muscular. Então, já fizeram biópsia nesses pacientes e encontraram agregados tubulares em fibras tipo 2. E isso também acontece por um defeito no metabolismo de ornitina no músculo. E essa fraqueza, geralmente, ela é progressiva. De sintomas neurológicos, os pacientes podem apresentar disfunção cognitiva, principalmente se é uma doença que não é tratada nas fases mais iniciais, e em quadros mais avançados, podem inclusive apresentar convulsões e alteração no eletroencefalograma. Então, como os pacientes podem apresentar alteração dermatológica, a gente encaminhou o nosso paciente para o setor de dermatologia do hospital. Então, coletaram fios dele para avaliar com a microscopia. Então, essa é a foto do exame dos fios do paciente sob microscopia. E eles me explicaram que ele apresenta uma haste irregular, que seria esse corte do fio, que não é normal, e uma medula interrompida. A medula é a parte pigmentada dentro do fio. Então, esse exemplo de baixo seria um fio normal, uma medula contínua e sem essa haste irregular. E o de cima é o nosso paciente que tem alterações. Não são alterações descritas na doença, mas são alterações patológicas. Essa é a foto do paciente, né, do cabelo do paciente, que não são classificadas como placas de alopécia, mas são placas de rarefação capilar. E isso pode evoluir para placas de alopécia. Então, o diagnóstico ele vai ser feito inicialmente com a suspeição clínica, né, com o exame oftalmológico, e ele pode ser confirmado de 2 formas. Então, com a comprovação da mutação do gene OAT, mas lembrando que existem 60 mutações já identificadas, então é bem variável, ou através da dosagem da ornitina sérica, que foi como obtivemos o diagnóstico do nosso paciente. Então, não é qualquer mudança da ornitina, tem que ser um aumento em 10 a 20 vezes, e um aumento isolado, porque existe uma síndrome que se chama hiperornitinemia, hiperamonemia e homocitrulinúria, em que o paciente tem uma mutação no gene ORNT1 e ele apresenta, além do aumento da ornitina, um aumento de amônia e glutamina.
Então, ele tem alteração sérica, mas o quadro clínico é muito diferente. Então, são pacientes mais graves, com encefalopatia, disfunção motora e também distúrbios de coagulação. E é importante a gente sempre lembrar dos diagnósticos diferenciais. Como citado, a coroideremia é um dos principais diagnósticos diferenciais. Ela acontece por uma mutação no gene CHM, e a gente espera o desenvolvimento dessas regiões atróficas em fases mais tardias da doença. Lembrando que ela tem um padrão ligado ao X, então é comum a gente ver em meninos. LORD, como o próprio nome diz, é uma degeneração da retina de desenvolvimento e instalação tardia. Então, os pacientes começam a ter sintomas entre a quinta e sexta década de vida, com essas placas de atrofia também, que tendem a confluir para o centro. Mas, além dessas áreas de atrofia, eles também apresentam drusas, geralmente, o que é um diagnóstico diferencial da atrofia gyrata. Ele acontece por uma mutação no gene C1 QT-NF5. A degeneração miópica também é difícil de diferenciar, até porque esses pacientes também são automíopes, mas lembrar de outros comemorativos que foram falados. Então, a presença do estafiloma, da síndrome de tração, disco decutado, Laker-Cracks, ajudam a gente a diferenciar do quadro da atrofia gyrata. E, por último, a retinose pigmentar, que tem que entrar como diagnóstico diferencial pelo acometimento da periferia, da nictalopia também, mas lembrar dos outros achados principais, que seriam a atenuação vascular, a palidez do disco óptico e as espículas ósseas. Obrigada. Excelente, Fernanda. Parabéns pela revisão, viu? E pela apresentação. Brilhante, excelente, excepcional. Algum comentário? Para finalizar aqui? Senão a gente vai para a imagem. Então, parabéns, viu, Fernanda? Excepcional. Bem rápido, como a Cleide falou, não é muito comum ter atrofia peripapilar. Eu dei uma olhada aqui, Google Images, realmente é menos frequente. O mais frequente é ser só na periferia e o polo posterior ficar mais ou menos preservado. Tem umas exceções e tem uma que foi que a Fernanda apresentou, ela mostrou o ACT e a foto colorida tinham uma lesão saca-bocado parecido com o que esse paciente tem peripapilar. Uhum. É que são 60 mutações, né? Então, é um espectro de apresentação grande também, né, Mauro? Mas excelente, muito bom. Matheus, vamos apresentar a imagem, então. O Matheus é R3 e ele vai apresentar, então, a imagem da semana para a gente. Boa noite a todos, meu nome é Matheus Rocha, eu sou residente do 3º ano do serviço e hoje vou apresentar a imagem da semana para discussão. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio pelo auxílio e orientação na condução dessa discussão que nós teremos. Então, a imagem da semana trata-se da história de um senhor de 59 anos de idade que queixou-se de embaçamento visual do olho esquerdo há cerca de 2 meses. Ele já tinha realizado previamente uma cirurgia de catarata, com colocação de lente intraocular, há 3 meses. E no pré-operatório não foi identificado nenhuma alteração nesse fundo de olho. Nega antecedentes pessoais, oftalmológicos e familiares, acuidade visual sem correção de 20/20 e 20/32, e nada digno de nota à biomicroscopia. E inicialmente, apenas com essa primeira imagem de corte do OCT, gostaria de abrir para discussão sobre possíveis hipóteses diagnósticas. Então, 59 anos, ele tem um histórico de ter operado a catarata há 3 meses, mas não foi visto nenhuma alteração. Então, parece que o que ele tem agora nessa imagem de OCT é de aparecimento bem recente, tá? Quais são as hipóteses aqui? Não é uma coisa simples, tá? Então, acho que o diagnóstico diferencial é amplo, mas a gente queria sugerir algumas coisas aqui. Alguma ideia para ter essa imagem de aparecimento recente? O Linfoma? Oi? Linfoma primário de intraocular, formando o depósito subepitélio-pigmentado da retina, com esse aspecto de material hiperreflectivo ou média refletividade sub-EPR, seria uma das minhas primeiras hipóteses, fazendo esse lump dump. É importante fazer esse diagnóstico diferencial para a gente ver uma patologia grave que provavelmente tem um envolvimento ou associado ou secundário no sistema nervoso central, certo? Então, se o paciente tem um exame anterior e que o EPR dele era completamente normal e, de repente, ele começa a desenvolver vários DEPs, né, com conteúdo interno hiperrefletivo,
É uma hipótese diagnóstica para a gente levar em consideração, certo? Tá? Se tem algum sintoma sistêmico associado, a Carolina está perguntando, não tem, Carolina, nenhum sintoma, se você quiser detalhar o que você estava imaginando, tá? Mas não tem. Cleide e Mauro, alguns diagnósticos diferenciais aqui, além desse? Esses pequenos DEPs a gente pode chamar de imagens semelhantes a drusas, né? Que é o que aparece, por exemplo, no lúpus, algumas insuficiências renais, e também poderiam ser de aparecimento recente, mas aí o paciente vai ter um quadro sistêmico associado. Ótimo. Então, então pode ter alterações renais, pode aparecer uma coleção de drusas que pode ter esse aspecto, mas em geral, né, Cleide, não é tão Não recente, é uma grande. coisa lentamente progressiva, certo? Sim. Mas faz parte, essa imagem faz parte desse diagnóstico diferencial, concordo totalmente aqui. Mauro, alguma outra ideia aqui? Não. É unilateral, não tem esse aspecto no outro olho. É unilateral, Matheus? Pode ser unilateral, Mauro, pode ser unilateral. Então, imagine que seja unilateral. E não tem reação de câmara? Não tem reação de câmara, certo, Nem Matheus? vítreo. Vítreo acho que tem, né? Tem uma É. célula. No vítreo tem traços, professor. O vítreo Traços de não é célula. completamente claro, não. Tá. Aham. Câmara o anterior, nada, traços de célula no vítreo, tá? vítreo. E Isso. reforça a hipótese do Jorge, né? Isso, tá? Células do Mauro, vítreo, né? isso. Alguma outra coisa, Mauro? Não, isso que chama a atenção, que o Jorge colocou, e a Cleide também, é que não são descolamentos serosos, né, da epitélio pigmentar. Isso. Tem aí um conteúdo drusiforme, enfim, poderia ser hemorragias, poderia dar assim, mas não consigo imaginar um quadro dando pequenas hemorragias só abaixo da epitélio pigmentar. No fundo, as hipóteses foram colocadas são bastante apropriadas. Perfeito. Então, a gente vai para a avaliação multimodal, a gente vai complementar as imagens, fica mais fácil para a gente fazer o diagnóstico, tá? Então, a imagem não apresenta uma nitidez tão completa, principalmente por essa reação no vítreo. E aqui é interessante, à direita temos alguns cortes que eu vou mostrar no nosso ET no próximo slide, e à direita temos essa autofluorescência. E aí, nesse próximo slide aqui, eu tenho justamente os níveis de corte referentes a cada retinografia, ou a cada porção, né, dessa retinografia exposta. E eu abro novamente para discussão. Ótimo. Então, acho que a hipótese que o Jorge falou do linfoma vitreoretiniano fica muito mais evidente aqui, né? Então, esse corte primeiro, o corte central é esse amarelo de cima, certo? O segundo corte é o corte de baixo, onde você tem um infiltrado muito maior, né, de linfócitos aí. Então, você vê que a linha do EPR ela é mais hiperrefletiva, né? E o conteúdo interno é hiperrefletivo, como o Jorge, a Cleide e o Mauro destacaram, não são descolamentos serosos, como se a gente pensasse no paciente com outras patologias aí, né? É um descolamento com conteúdo interno hiperrefletivo, né? E o corte de baixo é o corte acima da mácula, perto da arcada temporal superior, que é o corte em verde, certo? Então, isso reforça aquela hipótese que o Jorge falou inicialmente do linfoma vitreoretiniano primário, certo? Algum outro dado aqui, Matheus? Não, professor, a gente encerraria a parte da discussão com essas imagens. Perfeito. Então, olha, aqui foi feito, parabéns, né? O Jorge falou inicialmente aqui do diagnóstico, é importante fazer esse diagnóstico, porque isso é raro, mas é importante a gente fazer o diagnóstico das patologias para fazer um tratamento desse paciente sistêmico, né? E quando a gente mostra a retinografia ou a autofluorescência, que o Matheus vai mostrar depois, fica mais fácil o diagnóstico. Mas quando a gente vê só uma imagem de OCT, é bem mais difícil para a gente fazer essa hipótese, mas a gente tem que levar isso em consideração, tá? Então o Matheus vai fazer uma revisão do tema aqui, tá bom? Certo. Então, o tema que temos em discussão é justamente o linfoma vitreoretiniano. Um artigo de referência para esse segmento de estudo foi esse exposto em tela, do Davi Sarra.
que é intitulado Advanced OCT Analysis of Biopsy Proven Vitreoretinal Lymphoma. Então, a gente tem um estudo aqui que foi feito de maneira retrospectiva. Fizeram um estudo que envolveu os anos de 2008 a 2019, multicêntrico, em que eles pegaram prontuários de pacientes com diagnóstico firmado, né, histopatologicamente, citologicamente, de linfoma vitreoretiniano, e analisaram a amostragem, né, os exames multifodais realizados, no intuito de estudar um pouco melhor como é a apresentação do OCT nesses casos. Uma doença que é rara, que deve ter uma elevada suspeição para diagnóstico e que ela se confunde com outras. E quanto mais breve o diagnóstico, melhor o prognóstico. Então, para começarmos, temos que o linfoma vitreoretiniano ele é bastante associado ao linfoma do sistema nervoso central, que é uma forma mais agressiva e prevalente do linfoma não Hodgkin extranodal, em que, quando observamos histopatologicamente, evidencia-se grandes e difusos linfócitos B, mais de 80% dos casos, na verdade, que são justamente essas grandes células com núcleos bastante significativos em dimensão. E esse linfoma vitreoretiniano, ele costuma ser mais comum em pacientes idosos, né, na faixa etária média de 60 anos de idade. E quando pegamos as alterações vitreoretinianas, é uma afecção, um acometimento bastante raro, representa apenas 0,01% das alterações vitreoretinianas. E o diagnóstico ele é dividido em primariamente ocular, ou feito após o diagnóstico do linfoma do sistema nervoso central. Quando primariamente ocular, 16% a 34% já vão ter envolvimento do sistema nervoso central, enquanto aqueles que ainda não têm, no final das contas, num segmento aí de 2 a 3 anos, 65% a 90% já vão ter um acometimento neurológico. E quando feito esse diagnóstico após o linfoma do sistema nervoso central já diagnosticado, 15% a 25% também evoluirão com quadro ocular. Então, a gente vê essa relação bem próxima desses dois sítios de tumor. 35% a 90% desses pacientes com linfoma vitreoretiniano vão ter o acometimento neurológico em algum momento, e a mortalidade está muito associada a esse acometimento neurológico. A média de sobrevida após a instalação desse quadro é de cerca de 32 meses. Quando observamos, né, o linfoma vitreoretiniano, temos que ficar atento, então, que ele mimetiza outras doenças, entrando aí no escopo das síndromes mascaradas. Ela pode mascarar tanto como uma uveíte intermediária, como uma uveíte posterior, em que até inicialmente pode responder ao corticoide, mas ela acaba recorrendo. Nos serviços terciários, cerca de 33% das síndromes mascaradas são esses tipos de linfomas. 81% das mascaradas neoplásicas são atribuídas a esse linfoma vitreoretiniano, e quase 2% dos encaminhamentos ao serviço da UVEA são com pacientes com esse acometimento. E no fundo de olho, as alterações elas não estão presentes na maioria dos casos. São em apenas 40% dos pacientes em que nós podemos identificar células no vítreo, múltiplos infiltrados subretinianos com coloração branco-amarelada e alterações no EPR, que eu vou trazer mais detalhadamente em breve, mas que é denominada Leopard Spot Pattern, né, o padrão da pele do leopardo. E essa etnografia é uma clauriforme, né, vitelliforme, a apresentação, né, do paciente, ela tem um depósito vitelliforme difuso em formato de nuvem, que eu vou também mostrar um pouquinho mais à frente. Mas lembrando essa coloração, eu gostaria de destacar isso com essa imagem. Essa tabela aqui, ela resume bem os resultados do estudo. Foram 182 olhos de 115 pacientes, predominância de mulheres caucasianas, com uma média de idade de 65 anos, em que, sistemicamente, o sistema nervoso central foi o sítio mais acometido pelo linfoma. E quando entramos na parte mais oftalmológica do processo, esse tumor se apresenta mais frequentemente de maneira bilateral. E os principais sítios de depósitos são sub-EPR, em que o espessamento do EPR é a alteração mais comumente encontrada. E esses depósitos predominam, então, nessa região sub-EPR e também subretiniana. Esse daqui é um diagrama de Venn em que ele mostra a combinação das localizações em que nós temos essa apresentação do linfoma vitreoretiniano.
Então, é interessante ver que grande parte dos pacientes vão ter o acometimento sub-EPR, e ele se combina principalmente com o acometimento subretiniano e o acometimento intrarretiniano numa porção um pouco menos expressiva. Essa montagem de OCTs divide em 3 sítios o acometimento pelo linfoma. Primeiramente, à esquerda, o sítio sub-EPR, após subretiniano, e à direita da tela de vocês, intrarretiniano. Então, aqui, começando nessa parte sub-EPR, nós temos que o espessamento do EPR é o padrão mais comum de alteração ao OCT desses pacientes, podendo estar presente também DEPs, uma altura menor, ou seja, pequenos, abaixo de 250 micras, e grandes, quando acima de 250 micras. E eles observaram, né, os estudos mostraram que quando temos o espessamento do EPR, é mais facilmente encontrado associação também de acometimentos subretinianos e intrarretinianos. Já quando temos grandes DEPs, principalmente, essas outras porções, outros sítios de acometimento são um pouco menos expressivos. E nós podemos observar que quando temos esse espessamento de EPR, é muito comum encontrar justamente esse acometimento ao centro, vermelho aqui, marcado em vermelho, que são esses depósitos subretinianos, que podem se estender principalmente lateralmente em sua extensão. Então, esse daqui é aquele padrão que eu citei previamente, que é o Cloudy Vitelliform, em que o paciente ele tem depósito vitelliforme sub-EPR que se estende, principalmente na região da mácula e média periferia, com uma conformação difusa e pouco delimitada. E nessa autofluorescência já temos também, ali superiormente, aquele padrão de Leopard Pattern. E observando também, esses pacientes podem apresentar presença de líquido intrarretiniano e subretiniano. Eles podem estar combinado também com lesão de EPR e presença dos DEPs. Foi visto aí que a presença de líquido subretiniano ela foi mais associada a uma presença de material sub-EPR, em cerca de 90% dos pacientes. Então, esse material sub-EPR acaba predispondo, essa presença de material sub-EPR acaba predispondo à formação desse líquido subretiniano mais frequentemente, principalmente quando estamos diante aí, de formação de largos DEPs. Observando os biomarcadores com a acuidade visual dos pacientes, foi visto que há uma certa piora mais importante da visão conforme o sítio de depósito do material retiniano. Então, quando temos depósito de material subretiniano e intrarretiniano, a média de acuidade visual foi a pior. Enquanto quando temos apenas depósito subretiniano com ou sem depósito sub-EPR, a acuidade visual chega a 20/80. E um outro dado interessante é que quando não se tem material hiperrefletivo na mácula, ou quando se tem apenas lesão sub-EPR, a acuidade visual ainda se apresenta um pouco melhor, entre 20/30 e 20/40. E aqui nesse slide eu destaco a apresentação da autofluorescência, que deve chamar bastante atenção, acaba sendo um tanto quanto específica essa apresentação da Leopard Spot Pattern, quando observamos áreas de hiperautofluorescência e hipoautofluorescência, em que nós temos pequenos círculos, pequenas áreas de cerca de até uns 250 micras que vão se alternando. Então, forma realmente como a pele de um leopardo, né? Elas vão se alternando nesse espaço. E observa-se nesse espaço espessamento do EPR e os grandes DEPs, que são justamente as alterações que vão explicar essa observação autofluorescência. Aqui entrando na parte da discussão, misturando com alguns outros estudos, tentando englobar um pouco mais de informações, temos que os diagnósticos diferenciais compreendem o espectro da síndrome mascarada principalmente, pela morfologia bem semelhante dos casos. Então temos o leite posterior, da degeneração da mácula, retinopatia diabética, sarcoidose, sífilis e tuberculose. E nos linfomas, né, vitreoretinianos, o padrão mais comum, então, como vimos, é esse infiltrado sub-EPR, e foi confirmado em autópsias pós-mortem depósitos de EPR e BRU. Então, esse depósito de material identificado nas autópsias corresponde, né, ao que já foi visto em vivo nos OCTs.
E existem duas teorias para explicar a infiltração e a formação desse linfoma vitreoretiniano, que seria através da circulação da retina e através da circulação da coroide. O mais provável é que seja através da coroide, pela frequência com que as alterações ao OCT se mostram. E ele vindo da circulação da coroide, a única barreira seria a membrana de Bruch, que é mais facilmente penetrada para o seu desenvolvimento, quando comparado a uma hipótese que viria pela artéria central da retina com a barreira hematorretiniana interna. E os largos DEPs, como vimos, eles foram associados a pacientes mais velhos, ali mais idosos, com uma média de 78 anos de idade, possivelmente por uma menor aderência entre a membrana de Bruch e o EPR. Essa fragilidade poderia levar a uma maior formação de líquido subretiniano e a um depósito mais significativo de material retiniano. E lembrando aqui, só para reforçar mais uma vez, a claudiforme, né, é altamente sugestiva de linfoma vitreoretiniano. E para fechar, um pequeno slide para pincelar um pouco o tratamento. O tratamento ele sempre vai buscar uma cura e preservação da visão. O tratamento local ele pode ser instituído através de injeções intravítreas, principalmente de metotrexate e rituximab, e também pode ser feita radioterapia, inclusive até bilateralmente ou de forma simultânea, como vimos a um linfoma ou um tumor tipicamente bilateral. É interessante observar que até se obter um bom controle local da doença, uma recorrência até baixa, de até 13% em 4 anos, mas ela está intimamente relacionada a uma maior disseminação para o sistema nervoso central e a sobrevida em 4 anos é de cerca de 32%. Quando passamos para o tratamento sistêmico, que é o principal, entramos no escopo da quimioterapia, com diversos quimioterápicos à disposição, foi visto, na verdade, uma maior recorrência quando comparado à recorrência ocular. A recorrência do sistema nervoso central chega a até 43%. Porém, a sobrevida aqui, interessantemente, ela é maior, ela é mais extensa, chega a 85% dos casos em 4 anos, quando observado. E é interessante ver que, nesses casos de injeção intravítrea, alguns grupos associaram, inclusive, na mesma injeção intravítrea, o metotrexate, o rituximab, e acompanharam os pacientes com ressonância magnética de crânio, associada, inclusive, a cada 3 meses, por até 2 anos. Então, de forma mais frequente, principalmente nos 2 anos. E agora temos diversos estudos direcionados, né, com a terapia-alvo, terapia gênica, para poder diminuir um pouco os efeitos colaterais de uma terapia sistêmica ou mesmo local. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção e principalmente ao professor Sérgio pela orientação. Obrigado, Matheus. A gente que agradece você pela revisão excelente aí que você fez. Então, linfoma vitreoretiniano. Ótimo. Obrigado, Matheus. Excelente. Então, agora a gente vai continuar com o artigo. O artigo a Júlia, que é R1, vai apresentar. Se quiser compartilhar, Júlia. Oi, boa noite. Boa noite. Só fazendo um rápido apresentação aqui do seu artigo. O artigo fala do uso da Anjo Ultra Wide Field, ou de campo ultra largo, né? Que é uma angiografia que você vê pouco mais de 80% da superfície da retina. Então, esse artigo avaliou, num tratamento com antiangiogênico, como você tem alterações no índice de extravasamento, na contagem de microaneurismas e no índice de isquemia da retina, tá? Com tratamento com antiangiogênico, avaliado com essa angiografia de campo ultralargo. E então a Júlia vai apresentar os resultados desse artigo e vai detalhar isso. Júlia? Boa noite a todos, eu sou Júlia, eu sou residente do 1º ano da oftalmologia da USP e eu vou apresentar o artigo da retina dessa semana. Eu queria agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela disponibilização do artigo e também pela ajuda na confecção dos slides. Então, como o Dr. Sérgio Pimentel falou inicialmente, o artigo ele fala sobre o uso da angiografia com fluoresceína de campo ultralargo no estudo dos pacientes com edema macular diabético submetidos a esse RUB estudo. Ele foi publicado em junho de 2023, então é um artigo muito recente.
Falando um pouco sobre o edema macular diabético, que é uma causa importante de comprometimento visual em pacientes com retinopatia diabética, e tem uma prevalência de 29% em pacientes com diabetes há pelo menos 20 anos. Uma das suas vias patogênicas é a isquemia retiniana, causando um aumento de fatores de crescimento, o VEGF, e o aumento da permeabilidade vascular, causando também extravasamentos. A gravidade do edema macular diabético ela pode ser influenciada pela extensão da isquemia retiniana, incluindo também a isquemia retiniana periférica, que não dá para ser vista na angiografia convencional. As áreas de isquemia da retina central e periférica, os extravasamentos vasculares e os microaneurismas, eles são visualizados com angiografia com fluoresceína de campo ultralargo, fornecendo um único campo retiniano com alta resolução de cerca de 200 graus e abrangindo 82% da superfície retiniana. Por isso, essa angiografia ela se tornou uma ferramenta útil para estudar a relação entre a não perfusão e o extravasamento panretiniano no edema macular diabético. A imagem da angiografia ultrawide, né, ajuda a identificar biomarcadores que possam prever o risco de desenvolvimento e a progressão da retinopatia e do edema macular diabético, se tornando importante para a triagem e monitoramento do tratamento. Esses biomarcadores são o índice de isquemia panretiniana, que eles são verificados a partir da proporção de não perfusão na retina analisável, o índice de extravasamento panretiniano, que também é avaliado através da proporção de extravasamento na retina analisável, e a contagem numérica mesmo de microaneurismas no polo posterior. Então, o objetivo desse artigo foi avaliar a mudança longitudinal em parâmetros quantitativos da angiografia ultrawide em pacientes indivíduos participantes do estudo RUBY, fase 2 do edema macular diabético, e correlacioná-los com os resultados funcionais, que foi basicamente a acuidade visual, e com as métricas retinianas da tomografia de coerência óptica. Esse estudo ele foi uma análise pós-hoc desse estudo que eu falei anteriormente, o RUBY, que foi um ensaio prospectivo e randomizado de pacientes com edema macular diabético tratados com injeção intravítrea de aflibercept isolada ou combinada com o anticorpo nesvacumab. Para isso, foram selecionados 335 participantes do ensaio, onde 109 se submeteram à angiografia com fluoresceína. Desses 109, apenas 51 tiveram a imagem com esse sistema Optus, né, de grande angular, e 44 tiveram a qualidade de imagem adequada para participar do estudo. Vale ressaltar que a análise foi independente do grupo de tratamento atribuído, se foi isolada ou combinada, e a angiografia ultrawide ela foi realizada no início do estudo, na 12ª, 24ª e 36ª semana. E foram feitas 2 imagens, basicamente. Uma na fase inicial e média, de mais ou menos 60 a 180 segundos, para avaliar isquemia e microaneurismas, e uma imagem de fase tardia, de mais ou menos 5 a 7 minutos, para poder fazer uma avaliação de extravasamentos. E essas imagens elas foram selecionadas para cada caso. Para poder analisar essas imagens, os microaneurismas eles foram identificados, né, como pequenos focos circulares, significativamente hiperfluorescentes em imagens de fase inicial a média, e a contagem foi definida como número numérico mesmo de microaneurismas dentro da área especificada. A isquemia eram áreas de hipofluorescência ou região de não perfusão capilar nas imagens de fase inicial a média, e o extravasamento era uma região de hiperfluorescência crescente em tamanho ou intensidade na fase tardia. E vale ressaltar também que os índices de extravasamento e isquemia, eles foram definidos como área de extravasamento ou isquemia dividido pela área total analisável da retina, que era a região de interesse. Aqui são 3 gráficos, né, que mostram basicamente, o primeiro, a progressão da isquemia. Então, a gente tem um baseline na semana 12, na semana 24, na semana 36, que foram as semanas que os pacientes foram submetidos a essas imagens. E no gráfico B, nós temos o baseline, na semana 12, na semana 24, na semana 36, falando a respeito do extravasamento, e no último, falando a respeito dessa progressão dos microaneurismas. Então, para poder analisar essas imagens, eles definiram 3 zonas. Eles dividiram a retina em 3 zonas separadas. A primeira foi a zona macular, que era uma região posterior com limite mais ou menos de 3 diâmetros de disco, incluindo a fóvea. A segunda foi uma região de média periferia, com a área com limite aproximado de 6 diâmetros de disco. E a zona mais periférica foi toda a área restante ao redor dessa zona de média periferia. A gente consegue ver nessa imagem como foram definidas essas zonas de forma mais fidedigna. Então, os resultados com relação ao extravasamento, eles viram que a análise do índice e da área de extravasamento revelou diminuição significativa no início do estudo até a semana 36 em todas as zonas,
No início, o índice médio de extravasamento em toda a retina foi de 8,3%, e esse índice diminuiu para 4,4% na semana 12 e 3,7% na última semana. A gente consegue ver, aqui é JO, essas imagens de extravasamento na AngioFlu. Com relação aos microaneurismas, eles também diminuíram. No início do estudo, eles tinham uma média de 589, e o número diminuiu para 430 na semana 12 e para 373 na última semana de todas. Aqui a gente também consegue ver, né, essas imagens do microaneurismas e um gráfico também. Nesse gráfico ele divide nessas zonas que eu falei anteriormente. Então, na zona macular, na média periferia, na zona mais periférica. E o índice isquêmico, ele demonstrou também uma diminuição em todas as zonas, do início até a semana 12 e a semana 36, mas vale ressaltar que nem todas essas mudanças foram estatisticamente significantes. Da mesma forma que o índice, a área isquêmica também diminuiu, mas também teve uma significância limitada. Então, aqui a gente consegue ver que na área macular teve uma significância, na média periferia também, mas na zona mais periférica não teve, o valor de P não foi significativamente relevante. Aqui, essa é uma tabela que basicamente é um resumo de tudo que eu falei anteriormente. Então, ele dividiu, né, a contagem de microaneurismas, o índice de extravasamento, o índice de isquemia. E aqui ele dividiu também as zonas que eu falei anteriormente. Então, em toda a retina, na zona macular, média periferia, periferia mais periférica, e ele colocou o baseline, a semana 12, a semana 36, e se foi ou não estatisticamente significante a partir do valor de P. Fazendo, então, uma correlação entre a geografia e os resultados funcionais, foi visto que teve uma melhora da acuidade visual. A média do ETDRS, ela melhorou significativamente do início do estudo até o final, e o número de casos com acuidade visual de 20 e 40, o pior diminuiu de 47,7% para 29,5% no final do período. E essa mudança na acuidade visual, essa melhora da acuidade visual, ela teve uma correlação inversa com essa área de extravasamento macular. Então, quanto melhor a acuidade visual, né, a melhora da acuidade visual, ela estava associada a uma redução na área de extravasamento macular ao longo desse tempo. Fazendo agora uma correlação da angiografia com o OCT, então foi observado uma correlação direta entre a mudança na atenuação total da zona elipsoide e a área de isquemia panretiniana e macular. A atenuação parcial da zona elipsoide na região macular no início do estudo correlacionou-se significativamente com o índice de extravasamento macular e extravasamento panretiniano. E teve também uma correlação direta significativa entre a mudança na área de extravasamento macular e o volume de fluido intrarretiniano. Com isso, a gente pode concluir que a imagem geográfica ultralarga, ela proporciona a oportunidade de examinar detalhadamente o efeito do tratamento com anti-VEGF. A investigação quantitativa dos parâmetros de angiografia ultralarga com segmentação panretiniana e regional, bem como análise correlacional com métricas de OCT, podem fornecer uma avaliação mais abrangente da patogênese, da resposta ao tratamento e do prognóstico do edema macular diabético. Então, para resumir tudo que eu falei anteriormente, a análise desse artigo, ela avaliou os efeitos longitudinais da terapia anti-VEGF com e sem nesvacumab nas características da angiografia ultrawide em pacientes com edema macular diabético. E essa avaliação, ela demonstrou que o tratamento reduziu o extravasamento macular e panretiniano, a contagem de microaneurismas e também a isquemia panretiniana. A área de extravasamento macular ela foi significativamente associada à acuidade visual dos pacientes com correção e aos parâmetros do OCT, como a integridade da zona elipsoide e o volume de fluidos intrarretinianos. Então, destaca-se, né, o potencial da angiografia com fluoresceína ultrawide na avaliação da doença, sendo o extravasamento macular um potencial biomarcador para a doença ocular diabética. Então, era isso. Muito obrigada a todos. Boa noite. Estou disponível para quaisquer dúvidas. Excelente, Julia. Resumiu super bem esse trabalho. Cleide Mauro, qual o significado aí da anjo de campo ultralargo? Porque a Júlia mostrou aqui, a gente já mostrou no ano passado um outro trabalho sobre esse tema. A Júlia mostrou aqui super bem, fez um resumo super adequado desse trabalho. Para a gente usar clinicamente no dia a dia, qual a opinião de vocês sobre a anjo de campo ultralargo? Bom, tem algumas coisas da literatura, né? A última que saiu sobre isso foi o protocolo AA. Ele não fala exatamente de edema de mácula, ele fala em progressão da retinopatia e mostra que a anjo, essa de ultralarga, é útil para determinar
aqueles pacientes que têm um risco maior de progressão para RDP, aumenta em 4 vezes quando as lesões são periféricas. Agora, até fui levantar todos, assim, a riqueza de informações desse artigo é imensa, é um artigo, enfim, muito detalhado. Fui até levantar os outros artigos que existem usando essa wide field em edema diabético e em RDP, que são poucos, não é? Encontrei 5 artigos importantes. O primeiro é o do Campo Chiaro, que foi no Ride and Rise, e assim, eu acho que o foco mais importante desse artigo a relação de edema com microaneurisma, com extravasamento, com acuidade visual é uma coisa que a gente nem precisa do ultra-wide field, mas é a isquemia, né? E a relação da isquemia com edema de mácula e principalmente de isquemia com progressão e revascularização após anti-VEGF. E ele fala aqui da redução da isquemia e não fala que não foi estatisticamente significativa em todos os setores, mas a gente fica com a ideia de que tem uma redução na isquemia com os de anti-VEGF, e que acho que é uma ideia que ele não explorou muito e assim, é um pouco simplista, né? E aí, então, o que eu encontrei, assim, do Campo Chiaro, que veio do Ride and Rise, para edema macular diabético, não encontrou redução significativa com Lucentis. O Vista teve um pós-doc também, que é o do Charles Wyckoff, que é um cara que estuda muito isso, também encontrou pouca evidência no tratamento do edema macular diabético de reperfusão ou de redução de isquemia. Tem o Recovery, que também é do Wyckoff, que estudou RDP e não encontrou dados significativos de reperfusão, o Clarity também não, e esse, então, seria o 5º trabalho. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista clínico, acho que a importância maior foi essa que o protocolo AA mostrou, que é em termos de segmento do paciente. Em termos de entendimento do mecanismo de ação dos anti-VEGFs, acho que o dado mais importante é esse da isquemia, que ele não explorou muito, né, da redução da isquemia, mas que parece que não é modificada ou seja, não existe reperfusão pelo uso do anti-VEGF, o que seria fundamental, porque se tiver reperfusão, a gente pode mudar o estágio, a gente pode mudar o estágio da retinopatia, e se não tiver, a gente vai ter que continuar injetando enfim, ad infinitum, né? Exatamente. O que eu acho aqui no trabalho que ele conseguiu mostrar em relação à isquemia áreas de redução que tinham pouco fluxo, mas que não eram isquêmicas, você conseguiu melhorar o fluxo com anti-VEGF. E daí isso indiretamente, né, Cleide, quis dizer que eu não consigo reperfundir, mas eu consigo as áreas de redução de fluxo, eu consigo melhorar esse fluxo. Então, isso engana em relação a você tratar áreas de isquemia, né? Exato. A né? primeira pessoa que encontrou isso foi o Campo Chiaro, e ele fez uma hipótese. Exatamente. Ele falou que isso não é reperfusão, ele acha que tem uma leucostase, que o fechamento não é nem sempre é por bloqueio completo do vaso, mas é por leucostase, e isso você consegue melhorar com anti-VEGF, mas reperfusão não consegue. Exatamente. Você consegue melhorar fluxo, mas não restaurar áreas que já são isquêmicas, certo? Se a gente conseguisse, ele até faz uma hipótese, né? O Campião, eu fui reler esses assuntos que eu acho super interessantes, que ele acha que não é só o VEGF um mediador da oclusão vascular, ele acha que tem um componente tóxico, possivelmente da hiperglicemia ou de outra causa. Então, por isso que o anti-VEGF sozinho não dá conta de reperfundir a retina, o que ele faz é melhorar o fluxo onde tem leucostase. Exatamente, perfeito. Por isso que nesse artigo você teve uma melhora significativa na área de extravasamento, ótimo, né? Na contagem de microaneurismas, ótimo, mas pequena, muito menor na melhora de isquemia, que na verdade não é melhora de isquemia, é melhora de fluxo aí, né? Exato. Muito bom, excelente, Cleide, perfeito. Júlia, parabéns, tá? Parabéns pela apresentação, excelente. A Júlia é só R1, hein? Excelente. Muito bom. Muito obrigada, professor. Obrigado você, a gente que agradece a tua apresentação, tá? E agora a gente vai fechar com o caso cirúrgico que o Luiz vai apresentar, ele é fellow do 2º ano de retina cirúrgica. Luiz? Boa noite a todos. Estão vendo a minha tela? Sim,
Pode seguir. Perfeito. Bom, meu nome é Luiz Cláudio Pimentel, sou fellow do primeiro ano. Vou apresentar o caso cirúrgico da semana. Gostaria de agradecer aos doutores Sérgio Pimentel, Leandro Cabral, André Creus, a doutora Thaís Igami, a doutora Iana Catunda e o doutor Matheus Rocha. O nosso caso é de um paciente do sexo masculino de 57 anos, com histórico de miodesopsias e fotopsias há 20 dias no olho esquerdo e com baixa de acuidade ipsilateral há uma semana. A acuidade visual corrigida estava 20/25, o direito, e 20/80, o olho esquerdo. A biomicroscopia, o paciente era fásico, tinha uma catarata N1 a cruz e apresentava tabaco Dush. Aqui, na retinografia de grande angular, nós conseguimos avaliar um descolamento de retina com bolsão superior, acometendo parcialmente a mácula e uma rotura grande temporal superior. Aqui, nessas imagens, conseguimos observar melhor o tamanho da rotura e a conformação do descolamento de retina. Gostaria só também de frisar que ele apresentava na região temporal inferior uma rotura também grande, mas que apresentava nessa localização a retina aplicada. Diante do histórico e do descolamento apresentado, gostaria de abrir para a discussão de conduta. Então, Mauro, paciente com duas roturas, uma com associada a descolamento superior, a outra não associada a descolamento, fásico. Que forma que você trataria aqui esse descolamento e algum comentário adicional que você tem aqui? Só uma dúvida, essa imagem esbranquiçada nasal parece umas bolhas assim, o que é? Aqui, professor, Isso, circundando. foi tentada a realização de laser no serviço externo antes de procurar o Hospital das Clínicas. Enfim, no fundo, é uma rotura muito grande, parece ter muita atração. Eu te confesso que acho que daria para fazer, assim, eu acho muito grande, há mais de uma hora, muito grande para fazer retinopexia pneumática. Para fazer intraflexão escleral, no fundo, acho que poderia fazer, precisa tomar um cuidado de virar uma boca de peixe, assim, por ser superior, eu acho que eu preferiria indicar uma vitrectomia via pars plana com endolaser fotocoagulação e fotocoagularia a rotura inferior também, acho que dá para deixar com gás. Tá. Mauro, concordo com você, vitrectomia primária, mas nessa vitrectomia primária você associaria uma faixa 360 ou não? Eu não consigo ver bem a rotura que está embaixo, mas a priori não. A retina está colada, acho que não há necessidade, tirando a tração, tá, a priori, acho que não há necessidade de colocar a faixa. Tá. Deixa eu perguntar aqui para a Lívia. Lívia, você está com... nesse paciente aqui, o que você faria? Eu tenderia a fazer vitrectomia também, mas eu associaria a faixa, pela presença da rotura inferior. Tá. Então, Mauro, sabe o que eu aprendi nessas rupturas grandes em vitrectomia primária? É que rupturas grandes como essa podem originar PVR. E se a gente não associar com a faixa, a gente não protege a retina inferior, eu acho que é um risco maior. Então, aqui, eu concordo com você, você pode fazer uma vitrectomia primária, né? Cada paciente individualmente responde de um jeito, mas eu acho que se pegar um grupo de pacientes com rupturas grandes, a migração de EPR para a retina inferior é grande, para o vítreo, né? Então, nesse paciente poderia fazer vitrectomia primária, mas especificamente nesse paciente eu associaria uma faixa aqui, tá? Concordo com você, eu não faria pneumática nesse paciente. Então, Luiz, o que você fez aqui? Aqui, na época, havia sido indicada a realização de uma introflexão escleral com banco 180 temporal. Essa é a imagem do quinto pós-operatório. O paciente acabou apresentando uma boca de peixe na região superior e perpetuando o descolamento de retina, apesar da melhora da acuidade visual por conta da drenagem no intraoperatório e redução do bolsão. Aqui,
Nós temos uma imagem demonstrando também na região inferior a rotura, agora a gente conseguindo ver um pouco melhor o tamanho dela, mantendo-se ainda aplicada. Partindo do insucesso cirúrgico, eu gostaria de, nesse momento, abrir novamente para a conduta, tentando reverter esse descolamento de retina. Então, Mauro, como você supôs aqui, só com a introflexão escleral, você teve um insucesso, porque você manteve a tração e você não conseguiu drenar todo o líquido, que você manteve a rotura aberta e o líquido nasal, né? Então, aqui, Mauro, então você faria, já tem a introflexão, você faria uma vitrectomia, certo? Qual o tamponante você usaria? Alguma dica aqui a mais? Sabe que aí, enfim, tendo feito essa primeira cirurgia, na foto, no fundo, não é muito fácil de ver, mas a impressão que eu tenho é que por onde está drenando, não é uma área tão grande assim. Aqui, no fundo, acho que também não seria acho que seria aceitável fazer agora uma retinopexia pneumática, é isso. Supondo, às vezes a gente vê assim, que a área onde está infiltrando o líquido para o espaço subcutâneo, às vezes é uma área pequenininha, e você colocando lá uma bolha de gás acaba tamponando e você consegue secar. Mas, a priori, de novo, acho que eu preferiria fazer a vitrectomia via pars plana para ter uma sensação de que realmente a gente vai resolver isso de uma vez. Se não tiver nenhum sinal de que embaixo está descolando, eu colocaria gás. Perfeito. Então, você quer falar para a gente, você interviu agora, já começou a operar agora, Luiz, ou não? Não entendi, professor. Então, você mostrou como foi a evolução de um procedimento que você não fez, certo? Sim. Aqui você já operou esse paciente ou ainda não? Ainda não. Ele ainda vai Ainda não. passar por Tá. um procedimento. Então, o que aconteceu aqui, então? Você mostra para a gente? Claro. Nesse momento foi indicado a retinopexia pneumática, como o Dr. Mauro falou. Aqui, no terceiro pós-operatório da retinopexia pneumática, o paciente apresentava a retina aplicada com idade visual de 20 e 25, só que o paciente acabou evoluindo, aqui novamente a foto da região superior, o paciente acabou evoluindo no 20º pós-operatório com um PVR extenso, grau C, com um novo descolamento de retina, mácula óssea e a acuidade visual caiu para contar dedos a 1 metro. Aqui já não temos mais muito o que fazer como conduta, né? Só gostaria de perguntar se vocês fariam, o paciente é fásco, se vocês fariam em conjunto a FACO para esse paciente. A FACO vitreal faria apenas a vitreia primária. O paciente tem um AN1 e apresentava 57 anos. Então, no meu ponto de vista, se você tiver uma opacidade que dificulte a cirurgia, aí você tem que fazer uma FACO associada. Como a nuclear é uma cruz, eu acho que é desnecessário você tirar o cristalino nessa fase aqui, tá? Mauro? Mas, por outro lado, acho que a chance de colocar óleo de silicone aqui aí já é muito grande. Tenderia pelo aspecto, de novo assim, pela foto, às vezes é difícil julgar assim, mas pela foto parece ter uma retina, enfim, com muita tração, muito PVR, essa rotura embaixo que é muito grande, tá? Acho que teria uma chance muito grande, ao final da cirurgia, me sentir mais seguro deixando com óleo de silicone, e aí o cristalino não vai aguentar. Acho que nesse caso específico, talvez fizesse uma FACO vitrecia com endolaser e óleo de silicone. Mauro, aqui provavelmente você faria uma retinectomia, certo? Isso não tenho certeza, não foi, é difícil, porque a foto anterior, apesar dessa parecer, enfim, bastante agressiva, a foto de antes de ter redescolado, a retina parecia meio ok. É difícil ter certeza se a retina encurta assim tão rapidamente, porque a gente acaba fazendo retinectomia, e geralmente é quando a retina está curta, ou quando tem um PVR que você não consegue tirar.
Eu acho que tem uma boa chance de a gente conseguir aplanar essa retina, eu só ficaria inseguro deixar com gasto, porque logo a retina inferior, essa altura grande, vai ficar desprotegida. Acho que eu deixaria o óleo de silicone mais para deixar esse tamponamento do que pela perspectiva de não conseguir, da retina estar curta. Não sei se eu faria, difícil ter certeza, acho que possivelmente não haveria necessidade de fazer uma retinectomia, mas isso só na hora para ver o que acontece. Então, a gente decide a retinectomia no intraoperatório mesmo, né? Mas eu acho que aqui talvez seja necessário. De todo jeito, aqui tem que reintervir, né? Fazer a vitrectomia, dissecar toda essa hialoide aqui. E o Luiz, aí que você começou a Isso, receber esse professor. caso nesse ponto, né? Tá. Isso, a partir desse ponto. Só antes de mostrar o vídeo da cirurgia em si, chamei o paciente para avaliar antes da cirurgia e esse era o aspecto 2 dias antes da cirurgia. O PVR já em funil aberto, o gás acabou ficando subretiniano. E aqui, professor Mauro, o senhor, nessa imagem agora, o senhor faria a retinectomia? No fundo, acho que tem uma boa chance de fazer a retinectomia, mas, de novo, é no intraoperatório que a gente acaba resolvendo. Lembrando que um problema de fazer retinectomia é que, às vezes, a retina acaba se contraindo e fica num resultado ruim. Assim. Precisa, no fundo, no intraoperatório, ver como é que fica. Se conseguir aplanar sem fazer a retinectomia, melhor. Se vê que não consegue aplanar, faz a retinectomia. Perfeito. Perfeito, Mauro. Luiz, então você quer mostrar o que foi feito aí? Claro. Aqui é a imagem superior. Agora, partindo para o vídeo cirúrgico, começando a vitrectomia, realização do COR, coramos com triancinolona, foi tentada a realização do DVP, mas por conta de toda aquela tração do PVR não foi possível. A gente infundiu perfluor para poder ganhar um pouco de espaço e foi realizado a remoção mecânica com a pinça 23 Gauge, utilizando a iluminação como contratração. E removendo na região temporal superior. Seguindo aliviar e remover as partes de PVR nessa região. Na região inferior agora. Indo em direção à rotura temporal inferior. E a remoção desse PVR com vitreófago. Aqui colocamos um pouco mais de perfluor para poder esticar o polo posterior e proteger essa região. Nesse momento, percebemos a tração importante na aba anterior, realizamos a remoção com o vitreófago. Ele apresentava essa pequena rotura também na superior, próximo das 12 horas. Uma rotura nova que não apresentava antes. Realizado, então, o shaving da base vítrea sob dentação externa. Aqui, novamente, tentado realizar mais remoção do PVR. Com o endocautério, marcamos as bordas das roturas. E foi tentado uma troca, nesse momento, a troca fluido-ar.
Porém, a retina acabou não assentando, não conseguimos fazer a marca com laser. Então, nesse momento, continua a retina armada. Nesse momento, acabamos optando por uma retinectomia temporal. Aqui com o endocautério unindo a rotura temporal inferior até a rotura temporal superior e realizando a retinectomia. Seguindo soltar nessa área e remoção da aba anterior da retina. Essa região onde fizemos a retinectomia, a retina apresentava bastante área de hidratação. Acabamos removendo também essa área de hidratação com vitreófago. Foi realizada uma nova troca uma nova troca fluido-ar. E a retina acabou assentando e fizemos o laser em toda a região e nas roturas temporal superior e superior, que apresentava rotura nova, e em toda a faixa da retinectomia, um laser contínuo e bem na região da borda da retinectomia. O paciente acabou ficando optamos pela realização do óleo de silicone. Fizemos como tamponante. E aqui a imagem do primeiro pós-operatório da facovitrectomia. Paciente nesse momento com acuidade visual de 20/200. Posso mostrar com 3 meses, professor? Pode. Pressão de 21. E com 3 meses, o paciente apresentava essa imagem na retinografia de grande angular, a acuidade visual corrigida de 20/100. Excelente, excelente. Luiz, aqui alguns... Mauro, você quer comentar aqui? Depois eu comento, não? O único comentário, super bom, parabéns. Aqui inferior, ele fica meio com o pé atrás, né? Assim, esse vaso às 6 horas parece um pouquinho enrugado, mas assim, aparentemente o resultado excelente frente ao quadro que a gente via, inclusive, inacreditável. Mas só uma questão, às vezes eu gosto, em vez de fazer a retinotomia assim, paralela ao limbo, de fazer uma radial. Às vezes é o suficiente para a retina assentar. Às vezes ela não está curta no sentido... enfim, às vezes ela não está curta no sentido onde ela se conecta com a pars plana. Às vezes você fazendo uma retinotomia radial, ela acaba assentando bem e tem menos risco de ela, como está falando, porque às vezes ela contrai para o polo posterior quando você tira a conexão dela na periferia. Perfeito. Vou fazer alguns comentários. Luiz, primeiro, parabéns pela técnica cirúrgica aqui, você deixou certinho, o paciente ganhou visão aqui pelo que você fez aqui. Então, excelente. Então, primeiro, no início, quando a gente tem rupturas grandes, essas rupturas grandes, elas têm maior chance de ter migração de EPR através delas e de desenvolver esses EPR se deposita na superfície da retina, faz uma metaplasia e começa a proliferar e faz o PVR, certo? Deposita colágeno, contrai. Rupturas pequenas, a chance de ter migração de EPR, ou o volume, a quantidade de células de EPR que migram através da ruptura é muito menor. Então, quando você tem uma ruptura grande superior, que já tem um certo tempo de evolução, ou mesmo rupturas com pouco tempo de evolução, você tem que ter cuidado de dentar a retina inferior para evitar que tenha essa tração depois inferior, tá? E aqui ele formou PVR temporal, podia ter feito inferior, ou ainda talvez tenha um residual pequeno aí de PVR inferior que você fez a retinectomia e tirou a maior parte, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com rupturas grandes, tá?
e tentar proteger inferiormente, onde, por gravidade, essas células do EPR se depositam, tá? Então, se você consegue resolver o caso com o vítreo parcialmente aderido, como era no caso desse paciente aqui, que você removeu o vítreo, com introflexão, melhor. O problema é que essa ruptura era muito grande, e talvez você tivesse problema na técnica cirúrgica da introflexão. Essa introflexão tinha que ser um buccal bem largo, indo passando posteriormente à ruptura, então não era simples de fazer. Então, por isso que eu falei, eu acho que na primeira abordagem cirúrgica eu teria feito uma vitrectomia, protegendo inferiormente com a faixa, ou 360 com a faixa, tá? Deixado com gás. Talvez a chance de você ter PVR, de ter uma complicação, seria menor, mas assim mesmo, mesmo com a faixa, mesmo com gás, mesmo com a vitrectomia, você pode ter migração de uma quantidade grande de PVR, de EPR e fazer PVR, tá? Sobre a tua técnica cirúrgica, está excelente, então a gente cora com triamcinolona para marcar a hialoide, você tem que tirar toda a hialoide, o máximo possível que você conseguir, porque a partir de resíduos da hialoide que você vai ter formação de PVR, você não consegue tirar todo o EPR que está aderido à hialoide, aí você tem essa proliferação, tá? Na minha opinião sobre retinectomia, no começo, quando eu comecei a operar, fazer vitrectomia, eu tentava dissecar ao máximo, e eu aprendi isso com quem eu aprendi nos Estados Unidos, com quem eu fiz o fellow. O Jorge Williams, ele secava ao máximo tudo, ele raramente fazia retinectomia, mas ele tinha uma porcentagem de formação de PVR, talvez maior do que ele tivesse a opção de fazer a retinectomia. Então, quando eu comecei a fazer, eu fazia muita dissecção, ficava 3 horas, 4 horas secando, e tinha recidiva de PVR. Então, eu mudei a técnica, comecei a ser mais radical. Quando tem um PVR instaurado, em geral, eu faço a retinectomia para retirar todo esse tecido nessa área, tá? Por mais que eu confie na minha dissecção, se eu imagino que ainda tem halóide aderido, ainda tem um risco de formar PVR nessa região, eu faço uma retinectomia. Pode ser uma retinectomia pequena, como o Mauro falou, eu posso estender uma retinectomia maior com cortes radiais, como o Mauro sugeriu, tá? Independente da técnica que a gente faça a retinectomia, eu acho que é adequado para quando você tem áreas extensas de PVR que você não consegue dissecar tudo adequadamente. Então, eu acho que a tua indicação da retinectomia aqui foi excelente e foi isso que manteve a retina colada. Quando você faz a retinectomia, talvez seja melhor tamponar com óleo de silicone, esses casos complexos, talvez seja uma das poucas indicações de silicone. Quando você coloca o silicone, a retina está colada. Quando recidiva o PVR? O PVR pode recidivar até 12 semanas. Pode ser um processo lento de proliferação e se manifestar até a 12ª semana. Então, você está na 12ª semana. O Mauro viu aqui, eu concordo com ele, talvez às 6 horas, eventualmente você tem algum resíduo de PVR, não dá para ver exatamente por essa foto. Mas se tiver alguma dúvida, talvez bloquear com laser, mas eu não deixaria o silicone além do 4º mês. A gente vê muito no ambulatório silicones por muito tempo. Você tem que retirar o silicone do 3º ou 4º mês, porque ou a retina está colada, e você já pode retirar o silicone, ou ela não está colada e você tem que reintervir, ampliar a tua retinectomia ou fazer uma outra técnica para recolar a retina, para permitir que você tire o silicone, porque a gente vê alguns casos de pacientes com complicações pelo óleo de silicone, né? Um glaucoma secundário pelo silicone a gente vê em alguns pacientes no ambulatório, né? Esse silicone já devia ser tirado. Então, eu acho que esse silicone, em mais um mês, você observa essa área que o Mauro falou das 6 horas, se isso é só indentação do buccal, mas não é um pregueamento de retina, se estiver tudo bem, aí daqui um mês tira o silicone. Esses pacientes, muitos deles que você fez a retinectomia, evoluem com edema macular, o Irvine Guess, por causa da agressão da cirurgia, mas é um jeito de colar retina. Então, fazer um OCT, talvez agora, para ver como é que está, esses pacientes, eu acho que é interessante fazer OCT de rotina, sempre que eles voltam, tá? Nessas cirurgias maiores, para a gente ver se essa visão que ele tem hoje de 20 e 100 está baixa, porque ele perdeu célula visual, que a zona elipsoide está fragmentada, ou se ele tem um edema, eventualmente, que você possa tratar, tá? Mas a técnica cirúrgica está excelente, foi um caso difícil, é muito difícil de secar a hialoide com a retina descolada, você curou com a triamcinolona e secou bem. No intraoperatório, como o Mauro comentou, que você decide se você faz a retinectomia ou não, e a tua opção foi perfeita de fazer a retinectomia, isso que manteve a retina colada.
Outra coisa, se você não tivesse o buckle nesse paciente, talvez essa retina ainda não estivesse colada, porque você teria que ampliar bem essa retinectomia e envolver toda a área inferior, tá? Porque senão você teria recidiva PVR. Então, é importante, além de operar por dentro do olho, você colocar a faixa por fora, porque em casos complexos, sabe? Isso ajuda no pós-operatório, limita o efeito do PVR no tecido retiniano, protege a retina inferior, tá? É isso. Parabéns pelo caso. Muito bonita a tua cirurgia, tá? Parabéns. Perfeito, professor. Mauro, Então, algum complemento aí? Pode falar, Luiz. só uma pergunta, professor, em relação da técnica no final. O senhor o doutor Mauro, fariam a laser 360 nesse caso? Mauro, você quer falar? Eu sei que a maioria não faz, mas eu tenho feito. É como você mostrou, assim, ainda mais quando o paciente é pseudofácico, às vezes fazem rupturas pequenas, rupturas que a gente não vê no intraoperatório. Eu não faço de forma muito agressiva, mas eu me sinto mais tranquilo fazendo laser, no caso assim, 360 graus. Sim. Então, é interessante que a gente tem diversidades de opinião, né? E cada um tem sua razão, assim. Eu não faço laser 360. Por quê? Porque em casos complexos eu sempre coloco uma faixa. Então, o laser pode proteger, aumentar a adesão da retina, e pode, mas a minha faixa já está protegendo. Então, se eu tenho uma faixa 360 aqui, eu posso restringir eu fazer o laser, a área que eu faço o laser. Tá? Então, em geral, eu faço. Qual que é o problema do laser? O laser forma a membrana epirretiniana, a não ser que você tire a limitante interna. E num caso que você ficou horas aqui operando, você não vai, no final da cirurgia, tirar a limitante desse paciente, certo? Então, Sim. alguns desses pacientes com bastante laser formam membrana epirretiniana. Então, o paciente está ótimo, você colou a retina, a partir do quarto, quinto mês, ele começa a fazer uma membrana epirretiniana, você tem que reintervir para tirar a membrana. E a membrana secundária, não a membrana idiopática, ela é muito mais aderente, é mais difícil de você remover. É diferente das membranas idiopáticas que a gente está acostumado a operar. Essas membranas são mais difíceis. Então, eu procuro não fazer laser 360, a não ser que seja necessário, a não ser que seja um motivo grande, múltiplas rupturas, PVR em vários setores. Se ele não tiver patologia, nas regiões que não tiver patologia, essa região está protegida pela faixa, eu não preciso fazer laser, tá? Então, Mauro, algum outro comentário aqui? Não, parabéns pelo caso. Luiz, parabéns, excelente. Tira esse silicone no máximo em um mês, observa essa área que o Mauro falou das 6 horas, vê se isso é só o buckle mesmo, e alteração pigmentar do laser e tal, que a gente não consegue ver tão bem aqui, ou se existe algum resíduo de PVR. Se tiver essa área começar a tracionar, reintervém, amplia a retinectomia só nessa área, deixa o silicone mais 2, 3 meses, e daí finaliza o caso. Mas se não tiver nenhum PVR aqui, daqui a um mês tira o óleo e esse paciente vai manter essa visão ou até uma visão melhor que essa, tá? Não esquece de seguir com OCT esse paciente, tá? Para ver como está a mácula dele, tá bom? Perfeito, professores. Obrigado pelos Excelente. comentários. Excelente, Luiz. Parabéns, viu? Parabéns, cirurgia muito bem feita. Mauro, super obrigado da colaboração aqui. Super obrigado, Mauro. Prazer. E prazer foi meu. Agradecer também a Júlia, que apresentou o artigo, o Matheus, que apresentou a imagem, e a Fernanda, que apresentou o caso clínico, e a participação também da Cleide, e a participação do Jorge, que teve que sair depois da imagem, porque tem uma pane de energia elétrica, ele mandou uma mensagem lá em Salvador, espero que, por causa de temporal, espero que as coisas estejam bem lá, tá? Então, um abraço para todos vocês, um abraço para todos que assistiram e a gente volta então na quinta-feira que vem, tá? Abraço, Mauro. Bom final de semana para todos. Abraço para todos também. Tchau, tchau.